Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Maísa Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como garantir a administração segura de medicamentos. Então, quando a gente fala do processo de administração de medicamentos e quando a gente quer relatar sobre a questão da segurança, então eu trago aqui para vocês os 9 certos da administração de medicamentos que vai nos auxiliar aí nas tomadas de decisões e na execução das tarefas de maneira mais segura, certo? Então, os 9 certos da administração de medicamentos. O primeiro é paciente certo, o segundo, medicamento certo, terceiro, via certa, que diz respeito à via de administração certa, o quarto é a hora certa, onde você realizará aquela administração, o quinto, dose certa, sexto, documentação certa e registro certo, porque você tem que realizar o preenchimento das informações de todos os procedimentos que você realiza, então é importante que a gente considere aí os documentos certos. O sétimo é a razão e a orientação certa, o oitavo, forma certa e o nono, resposta certa. E aí vamos falar mais um pouquinho sobre cada um deles, trazendo mais detalhes. O primeiro é paciente certo. Então, o que a gente deve fazer no dia a dia? Conferir o nome do paciente, usar pelo menos 2 identificadores na hora de confirmar esse paciente. E aí deve-se evitar pacientes com nomes iguais em relação à questão da sua internação. Então, tem pacientes com nomes iguais? Como uma medida de segurança, você pode interná-los em locais diferentes, em alas diferentes, para que você tenha aí mais segurança na hora de identificar esse paciente. E outra coisa, sempre considerar 2 identificadores. Primeiro o nome e depois o sobrenome. Por exemplo, se existem 2 pacientes, Maria e José, então você já obedece aí o terceiro critério, que é verificar a questão do sobrenome do paciente. Medicamento certo. Confira o nome do medicamento em mãos e verifique se está de acordo com o que está prescrito. Confira também a data de validade do medicamento, porque jamais nós devemos administrar medicamentos que estejam fora do prazo de validade. E também identificar se o paciente é alérgico ao paciente. Isso aí são perguntas, muito importantes no momento da anamnese do paciente, que vai auxiliar aí o médico e a equipe a determinarem qual é o medicamento ideal para aquele paciente, porque ele vai atender a demanda e ao mesmo tempo ele não vai ser aí um fator de risco para aquele paciente, já que ele pode ter alguma potencial alergia a determinados medicamentos. O terceiro ponto, via de administração certa. Então, verifique a via de administração na prescrição, realize a higienização das mãos antes do preparo da medicação, cheque o diluente prescrito quanto ao tipo e ao volume, verifique se a velocidade de infusão foi estabelecida no caso de administrações que serão realizadas pela via endovenosa ou intravenosa. Se houver dúvidas, você deve esclarecê-las com o médico e ou farmacêutico antes de realizar a administração. Você não pode realizar qualquer procedimento se você tem dúvidas. Então, se existe uma equipe multidisciplinar, ela está ali para lhe auxiliar. Então, tem esse momento de esclarecimento de dúvidas sempre. E aí, realize a antisepsia do local de administração quando se tratar de via parenteral, que são as vias onde a gente considera, por exemplo, intramuscular, subcutânea, endovenosa. Então é importante que a gente faça esse ponto de higienização antes de administrar os medicamentos. Em relação à hora certa, que é o nosso quarto certo, a administração ela deve ser feita nos horários certos para garantir a resposta terapêutica, ou seja, o que a gente espera que o paciente apresente após a administração do medicamento. E aí, atrasos ou antecipações entre as administrações só devem ser realizadas com a autorização da equipe médica. Fora isso, você deve realizar as administrações considerando o tempo correto, conforme está prescrito. Em relação à dose certa, que é o nosso quinto certo, verifique a dose prescrita do medicamento. Em caso de dúvidas, esclareça com o prescritor, ou seja, com o médico.
checar a unidade de medida da prescrição, se é unidades internacionais, se é em miligramas, se é em gramas, em ml, enfim. Tenha sempre atenção em relação à medida de prescrição. Conferir se o cálculo de preparo da medicação está correto. No caso de medicações que envolvem a questão desse cálculo, né, que necessitam que você realize cálculos de medicamento. E aí, programa equipamentos de administração, como bombas de infusão, por exemplo, conforme a velocidade de infusão que foi requisitada, ou seja, prescrita pelo médico. Em relação à documentação certa, que é o nosso sexto certo, registrar o horário de administração e checar os demais horários para as próximas doses. Não deixe de registrar todos os procedimentos que você realizar. Isso é muito importante. Realizou, documentou. Registrar todas as ocorrências em torno do procedimento, por exemplo, adiantamento de administração, cancelamento de administração, algum evento adverso que o paciente apresentou. Então, todas essas observações, elas devem ser sempre registradas, porque é uma forma de você documentar aquela sua atuação. Orientação correta, que diz respeito também à razão correta, que é o nosso sétimo ponto. Orientar o paciente a respeito do medicamento prescrito, a indicação, a finalidade da administração, bem como os efeitos farmacológicos e adversos. É muito importante que a gente oriente os nossos pacientes, né, antes de realizar a administração de qualquer medicamento, né? Eles devem ser esclarecidos, porque muitas das vezes aquela situação que eles estão passando trazem aí situações de ansiedade, de medo, e é importante que a gente estabeleça esse vínculo com o nosso paciente. Então, sempre esclareça o paciente a respeito de toda e qualquer dúvida e em relação a todo e qualquer procedimento que você for realizar. O oitavo diz respeito à forma correta. Então, certifique-se que o medicamento prescrito está na forma farmacêutica correta para a via de administração, certo? Verificar se as condições clínicas do paciente são adequadas para a administração da forma farmacêutica e da via de administração. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se é um paciente que ele não tem condições de realizar a deglutição de um medicamento, não tem por que ser administrado o medicamento via oral. Então, é importante que a gente observe essas circunstâncias para que ela também nos assegure em relação à questão de considerar a forma de administração correta. E aí o nosso nono e último certo diz respeito à resposta correta. Então é importante verificar se o medicamento administrado promoveu o efeito farmacológico que é esperado. Por exemplo, se você administrou um antitérmico, o que você espera? Que o paciente possa normalizar a sua temperatura corporal. Então, identificar eventos adversos e registrá-los, bem como comunicar à equipe médica para que as providências sejam tomadas. No caso, quando você identifica, né, que existem aí esses eventos adversos. Então, muito importante a gente estar sempre atento à observação da resposta correta. Então, se você gostou desse nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Existem essas e outras dicas de enfermagem que vão te auxiliar aí para que você tenha cada vez mais aprendizado nessa área que é o universo. Se você gostou desse vídeo também, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso vai ser muito importante pra gente.